A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra em Mateus, capítulo 18, verso 20. É Jesus que fala e diz: porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Que promessa maravilhosa de aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele está no meio deles. Portanto, vemos aqui Jesus no meio de nós. E eu quero mencionar algumas vezes que Jesus aparece no meio. E são muitas, não é? Então temos aqui Jesus no meio de nós. Lemos também em Marcos, capítulo 9, versículo de número 36, que Jesus pega uma criança e vai colocar no meio dos discípulos. Olha só, Marcos 9, versículo 36. Lemos: e lançando mão de uma criança, pô-lo no meio deles. Quer dizer, a criança e Jesus estavam no meio. E tomando nos seus braços, disse-lhes, não é? Então Jesus pegou uma criança e colocou lá no meio dos discípulos. Então temos Jesus no meio de nós. Temos Jesus no meio dos discípulos. Lucas capítulo 2, verso 46, lemos: e aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. Olha aí, Jesus no meio dos doutores. Jesus no meio de nós. Jesus no meio dos discípulos. Jesus no meio dos doutores. Lucas capítulo 4, verso 30, diz que a multidão queria lançar Jesus, precipitá-lo abaixo. Mas ele, porém, passando no meio deles, retirou-se. Aqui é Jesus no meio dos seus inimigos, daqueles que queriam lançá-lo abaixo. Lucas 5, verso de número 19, lemos assim: e não achando por onde o pusesse, por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por meio entre as telhas baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. Isso quer dizer que Jesus estava no meio da casa. Como é bom quando Jesus está no meio da casa, no meio de nós, no meio dos discípulos, no meio dos doutores e até mesmo no meio dos inimigos. Lucas capítulo 17, versículo de número 11. Lemos assim, Lucas 17, 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Aqui vemos Jesus no meio de Samaria, no meio da Galileia. Portanto, em Lucas 17, 11, temos não só Jesus passando pelo meio da Samaria, mas também passando pelo meio da Galileia. Lucas capítulo de número 24, versículo 36, diz que Jesus, depois ressurreto, e falando dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus ressurreto no meio deles e disse: paz seja convosco. Lemos também João, Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 26. João respondeu dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um de que vós não conheceis. Jesus estava no meio da multidão e João declarou: no meio de vós há um que vós não conheceis. Jesus muitas vezes está no meio da multidão e a multidão não o conhece. Vamos ainda em João capítulo 7, versículo de número 14. João 7, 14, lemos: mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e os ensinava. Jesus no meio da festa.
Jesus sempre aparece no meio, e no meio de nós, no meio dos discípulos, no meio dos doutores, no meio dos inimigos, no meio da casa, no meio de Samaria, no meio da Galileia, no meio deles, no meio da multidão, no meio da festa. Vamos também ler João capítulo 8, verso de número 9. E endireitando-se, Jesus, olha, quando ouviram isso, saíram a um e começaram pelo mais velho até os últimos, ficando só Jesus e a mulher que estava no meio. Trouxeram uma mulher apanhada de adultério e puseram ali no meio, onde Jesus estava. E depois que Jesus disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, foram todos embora e diz que só ficou a mulher que estava no meio e Jesus ali. Jesus sempre está no meio, que maravilha. Vemos aqui nessa história Jesus no meio dos fariseus, dos acusadores daquela mulher, no meio dos escribas e fariseus. João capítulo 8, verso 9. E para concluir, João capítulo 19, versículo de número 18. João 19, 18. Lemos assim, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Jesus no meio dos malfeitores. Jesus morre entre dois malfeitores. Jesus sempre está no meio. Jesus no meio de nós. Jesus no meio dos discípulos. Jesus no meio dos doutores. Jesus no meio dos seus inimigos. Jesus no meio da casa. Jesus no meio de Samaria. Jesus no meio da Galileia. Jesus no meio deles. Jesus no meio da multidão. Jesus no meio da festa. Jesus no meio dos fariseus. E Jesus no meio dos malfeitores. Que Jesus também esteja bem no meio do nosso coração, da nossa vida, dos nossos planos, de tudo que nós fazermos, que Jesus sempre esteja no meio. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva esse canal e ao entrar, clique naquela foto redonda, irá aparecer um menu. Clique no playlist e ali no playlist vai aparecer 228 pastas. Se você for descendo na primeira pasta lá embaixo, encontra um comentário no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo por capítulo, verso por verso. Depois Marcos, capítulo por capítulo, verso por verso. Lucas, João, até o Apocalipse. Então as primeiras 27 pastas lá embaixo é um comentário do Novo Testamento. E aí, se você continua subindo, vai notar que tem Gênesis, Êxodo, de Gênesis a Malaquias, as primeiras 70 pastas, porque nós também falamos a pasta da Bíblia, como entender melhor a Bíblia. Ali, as primeiras 70 pastas, um comentário de toda a Bíblia para você. Você continua subindo, achar as pastas da Bíblia, Gênesis, a Bíblia, Êxodo, a Bíblia, Levítico, nessas nós lemos a Bíblia para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal entre aquelas pessoas que gostam de estudar e aprender cada vez mais da santa e gloriosa Palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.